Daniel Santos, com a palavra vereador Cláudio Libardi. Ceder o espaço para o vereador Frisso. Vereador Eloy Frisso, da tribuna. Meu presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos assistem através das redes, agradecer ao vereador Cláudio cedendo seu espaço e podemos trocá-lo, inclusive, e dizer que essa cedência me propicia continuar no debate proposto pelo vereador Aldonei, que trata da legislação de proteção aos nossos mananciais. Eu me dediquei muito tempo na minha vida a estudar esse assunto, especialmente porque a vida me propiciou que eu estivesse à frente da direção do SAMAI por pelo menos 3 oportunidades. A primeira, lá no governo Pepe, onde se discutia o plano diretor de esgotos aprovados por essa casa e que propiciou que se construíssem 10 grandes estações de tratamento de esgoto na cidade. Já referi isso aqui em outra oportunidade. Hoje nós temos capacidade de tratar os esgotos produzidos em Caxias num percentual de em torno de 80%. Hoje se trata em torno de 50%, né? Falta as ligações. E o critério estabelecido lá, à época, no plano diretor de esgotos, para a questão da cobrança, é que a cada 10 mil litros de água, esse é um dado da Organização Mundial de Saúde, você produz 8 mil metros, 8 mil litros de esgoto, né? Então, de cada 10 mil, 80% se transforma em esgoto. E esse esgoto é que tem que ser tratado. Então, desde lá, não só as estações construídas pelo poder público, mas também pela iniciativa privada, nos novos parcelamentos que surgiram, hoje nós temos quase 100 estações de tratamento de esgoto na nossa cidade. Então, Caxias avançou muito nesse aspecto. Com relação à lei de proteção aos mananciais, nós temos a legislação que vem lá de 2005 e ela, de fato, ficou parada no tempo, vereador Aldonei. Ficou parada no tempo. E o debate que nós estávamos propondo ao final do governo Alceu, com as comunidades, inclusive já tínhamos feito a mesma coisa que o diretor João está fazendo, levando essa discussão às comunidades. Lá no Dalanho, nós tínhamos feito uma grande reunião, onde o SAMAI estava propondo iniciativas novas, mas do ponto de vista da legislação, mas o resultado eleitoral foi adverso. Tivemos um governo de 4 anos que praticamente estagnou a cidade, e quando se retomou esse tipo de discussão no governo Cassina, foi muito pouco tempo, vereador Rafael, porque nós, de fato, ficamos presos aí na pandemia, né? Dando prioridade total para a questão do Covid, e, de fato, faltou tempo para se dedicar a outras questões. O governo que veio em seguida, liderado pelo prefeito Adiló, embora muito discurso, mas na prática pouco fez. Agora, me parece que a coisa vai andar e ela é séria. Então, vereador Aldonei, eu diria, em cima da sua fala, que de fato é importante ouvir a comunidade. O vereador Fantinel também não deixa de ter razão, as soluções nós já conhecemos. Mas é importante ouvir a comunidade, então, nesse aspecto, o SAMAI está correto, porque nós temos que começar essa discussão a partir de uma pergunta que a gente tem que fazer para toda a nossa cidadania. Para que lado Caxias pode crescer? Para onde ela não pode crescer? E essa resposta é óbvia, ela está caracterizada no nosso plano diretor. Caxias tem que conurbar com Flores da Cunha, tem que conurbar com Farroupilha, conurbar, na medida do possível, com São Marcos. Por quê? Porque ali não existem bacias de captação. Caxias não pode crescer no sentido São Francisco de Paula. Então, nós temos que preservar os nossos mananciais que garantem o abastecimento com água de qualidade em Caxias do Sul. A água que nós temos, vereador Aldonei, que é basicamente uma água de campo, ela vem praticamente limpa para o SAMAI.
Ela vem praticamente limpa, é jogar ali um pouco de cloro e para estar praticamente, nós estamos tomando uma das melhores águas, praticamente uma água mineral, especialmente tanto do Faxinal quanto do Marrecas. E as futuras represas a mesma coisa. Então, se nós não podemos crescer no sentido São Francisco de Paula, que tipo de medidas nós vamos tomar para preservar os interesses daqueles que estão lá desde o século passado, ou muito antes disso, né? Muito antes disso, né? Então, aqueles que estão aí produzindo, vivendo dessa terra, então, nesse sentido, é que nós temos que ter essa preocupação. E eu responderia, vereador Aldonê, antes de lhe dar a parte, situando isso em 3 aspectos. Eu acho que o primeiro e o principal de todos, vereadores, é o pagamento por serviços ambientais. Esse é um modelo que já deu certo em todo o mundo. Eu cito o exemplo aqui, todos citam o exemplo de Paris. Tá? Paris, hoje, toda a área ao redor que abastece aquela grande cidade é preservada, aonde os agricultores são parceiros e não inimigos. Eu não diria produtores também, mas principalmente agricultores, porque na medida que tu tenta preservar esse espaço, fica mais importante a agricultura de pequenas propriedades, não de grandes propriedades, né? Então, nesse sentido, o mundo todo já nos dá exemplos. Então, eu dizia para o diretor João, o mais importante de tudo agora não é nem alterar a legislação existente, que ela é protetiva, mas encaminhar urgentemente para a Câmara um projeto de lei que trate do pagamento por serviços ambientais, para que os nossos agricultores passem a ser considerados como parceiros do ponto de vista de proteger os nossos mananciais. Lá nas discussões que a gente tinha lá no Dalanho, e reuniu gente da Criúva, da Mulada, de Vila Seca, né, de Fazenda Souza, uma das reivindicações principais dos nossos agricultores era o seguinte: o SAMAI tem que ser nosso parceiro na questão da aprovação dos projetos. Eu quero construir um galpão, o SAMAI vai me dizer onde é que pode ser feito, e tem que fazer até o projeto. E ter responsabilidade técnica assinada pelo SAMAI. O SAMAI tem que ter alguém lá que seja efetivamente parceiro. Quer fazer um galpão? Não pode fazer nos 30 metros, não pode fazer nos 50 metros da nascente. Então, vai lá e define com o agricultor, aqui tu pode construir um galpão de tal tamanho, não sei o que lá, e o SAMAI vai te dar o projeto. Vai te dar o projeto. Então, aí sim, o SAMAI passa a ser um parceiro dos nossos agricultores. Bom, que tipo de produção agrícola pode ser exercida? O SAMAI tem que ser parceiro, junto com a Secretaria da Agricultura, dos nossos colonos, né, que possuem terras em área de bacia. Então, nesse sentido, que obrigatoriamente tem que vir para essa casa um projeto de lei discutido com a comunidade, discutido com os agricultores, com os proprietários de áreas em bacia de captação, para que isso seja efetivado de fato, né? Que o SAMAI, de fato, mude a sua postura de ser um órgão só fiscalizador. Eu acho que uma outra questão, vereadores, que eu acho importantíssima, e eu trabalhei muito nesse aspecto, quando eu entrei no SAMAI no governo Alceu, eu peguei, junto com a nossa equipe, pegamos a represa já concluída, a represa do Marrecas. Não tinha água ainda, né? Nós esperamos encher, aí deu problemas, tá? Deu problemas de vazamento que foram corrigidos. Depois continuamos na estação de tratamento do Morro Alegre, tá? Continuamos na questão dos depósitos aqui na Eberle, aqui em São Ciro, tá? E tive a honra de ser, junto com o prefeito Alceu, o primeiro que abriu uma torneira com água do Marrecas, né, vindo para abastecer hoje já mais de 100 mil pessoas na região sul da cidade, principalmente. E eu, discutindo com a nossa equipe, surgiu a oportunidade, e discutindo com o próprio Caberlon, que tinha sido o diretor anterior, quando foi feito o Marrecas, por conta até dos financiamentos,
foram desapropriados para a construção da represa apenas 400 e poucos hectares. E aí surgiu a oportunidade de a gente adquirir a área dos Martini, que preservava exatamente a nascente do Marrecas. Então, adquirimos uma área de proteção ao redor da represa de 500 hectares. Então, hoje, tu tem 1.000 hectares, praticamente, de proteção ao redor ali da represa do Marrecas, no sentido da sua manutenção da sua integridade. Então, nesse sentido, eu vejo que seria muito importante continuar esse processo. E aí, vereador Fontinel, mais uma vez concordando com a senhoria. Para concluir, vereador, declaração Me de permite prosseguir em declaração de líder? Segue em declaração de líder pela bancada do PSB, vereador Eloy Frisso. Declaração de líder do PL. Concordando mais uma vez com vossa senhoria, vereador Fontinel, o SAMAI tem que ter uma política muito clara. Se não pode ajudar, não prejudica. Então, compra a área do cara. Compra, sem problema nenhum. Tem recurso. Tem recurso. Eu acho importante se jogar aí 80 milhões do SAMAI nessas obras de saneamento que dialogam com as necessidades mais básicas da população da cidade como um todo, e o SAMAI tem que cumprir esse papel, mas tem recurso lá para, e eu já dizia para o diretor João, o que é que estão esperando para adquirir as áreas da futura represa do Piauí? Peço uma parte, vereador. O que é que estão esperando para adquirir as áreas da futura represa do Sepultura, que tem essa discussão se é Sepultura ou Piauí antes. Tá? Então, o SAMAI tem recursos para isso, vai esperar o quê para adquirir essas áreas? Tá? E essas áreas, o preço, inclusive, não seriam significativos, porque, principalmente, vamos pegar a bacia do Piauí, é basicamente um esperal, né? Um vale encaixado, né? Um vale encaixado, são áreas ali principalmente de preservação ambiental, né? que existem ali, APPs e tal. Então, essas áreas viriam por um valor provavelmente menor do que se gastou na represa do Marrecas, que tiveram que ser desapropriadas. Ali um grande número de propriedades, né? Especialmente de chácaras. Pois não, vereador Aldonei? Vereador Eloy, muito importante também a sua fala. E o que acontece ao redor lá? O pessoal acaba que os produtores, por esse receio, eles acabam, muitos, vendendo as suas propriedades. Ah, tu não pode mais produzir, tu fica engessado, tu tem que cuidar o que tu vai fazer. O pessoal fica com medo e acaba vendendo. E aí chega o pessoal com as chácaras. De 10 hectares, tu loteia de 2 hectares, tu já tem 5 chacrinhas. E dessas 5, geralmente o pessoal compra em 2, 3, daqui a pouco tem 3 casas por chacrinha. Sim, uma chácara de 2 hectares. E aí, hoje, numa propriedade, vou dar o exemplo lá de casa, com 100 e poucos hectares, são 2 casas, 2 banheiros, 2 fossas. Transforma isso em chácara. Quantas chácaras vai ter? Quantas famílias vão estar ocupando? O problema vai ser muito maior depois. E aí, daqui a pouco, tu vai desapropriar essa área. Antes era 2 casas, 2 sedes. Hoje serão quantas chácaras? Depois, no futuro, se tiver desapropriar mais adiante, serão quantas casas? Quantas indenizações? Fica pior. Então, a gente tem que cuidar, tem que analisar o quanto antes, principalmente nessas 3 bacias, Sepultura, Piauí e Mulada. Temos que nos antecipar para não ter problemas futuros e para nós garantir que tenha realmente uma água de qualidade para o pessoal da cidade beber. E, claro, o pagamento, Eloy, é fundamental. Pagamento, prestação de serviços, serviço de maquinário, daqui a pouco o cara quer fazer um serviço lá, quer um melhoramento na fonte de água. Vai lá na propriedade, vai lá na minha propriedade, olha lá, com certeza deve ter umas 50, 60 nascentes. Vão trabalhar em cima dessas nascentes, fazer uma preservação bonitinha delas, né? Com certeza essas nascentes vão gerar água, vão produzir água de qualidade para a cidade. Obrigado, vereador. A sua fala coloca basicamente o que é a posição dos nossos proprietários de áreas. Eles entendem a importância da preservação das nascentes e do abastecimento de água da área urbana. Então, nesse sentido, lhe cumprimento, vereador Aldonei, pelo trabalho que vem fazendo. Vereador Edson? Perdão, vereador Fantinel. Obrigado, vereador Frisso. Parabenizo o senhor aí pelas palavras. É isso aí mesmo, a gente tem que encontrar essa solução.
E um pouco da minha indignação, porque quando eu falei aqui no mês passado, início do mês passado, na tribuna, o senhor estava presente, que eu vim a me queixar essa questão sobre os moradores, o que eles estão passando e tal, eu fui um pouco criticado por algumas pessoas do SAMAI, que me disseram que eu não sabia de nada porque já existe regramento. E aí eu vou desabafar aqui, vereador, o senhor que tem conhecimento na área, eu não vou fazer nome por proteger o agricultor, mas o agricultor que tem a sua área 3 quilômetros longe da represa ali de Anarrec, né? 3 quilômetros. Ele fez uma casa de alvenaria para o caseiro, uma casa top, respeitou o meio ambiente no sentido de construir a casa 32 metros longe do córrego que existe, fez fossa, filtro e sumidor dentro das exigências do SAMAI, e depois recebeu uma multa de 25 mil e uma cartinha dizendo que tinha que demolir a casa. Qual é o regramento? Agora eu pergunto para eles, explicam para nós qual é o regramento que vocês têm. Qual é o regramento? O cara construiu 32 metros longe da nascente, do córrego, não é nem nascente, porque é a saída da açude, né? Do córrego. Fossa, filtro e sumidor. 3 quilômetros longe da represa. Mandaram 25 mil de multa e demolir a casa. Esse é o regramento que vocês têm. Aqui não vai passar, tá? Não vai passar. Obrigado, vereador. Vereador Fantinel, por isso que eu defendo que o SAMAI tem que se antecipar. Tá? Nossos agricultores têm que enxergar no SAMAI um parceiro. Não enxergar no SAMAI, não, vou ludibriar o SAMAI, vou fazer, o fiscal não vai passar e assim por diante. Eu acho que não, tem que ser uma postura aberta, né? Ó, tá aqui, pode ser construído aqui, pode ser feito ali, o SAMAI vai ajudar a fazer o projeto, assim por diante. Pois não, vereador Edson? Vereador Frisso, é muito bom escutar a Vossa Excelência pela experiência que tem. E aqui nesse debate nós temos duas importantes colocações. Aquele que vive, que é o proprietário, no caso do vereador Aldonei, pelo que vi também do vereador Sandro Fantinel, e Vossa Excelência, que tem o conhecimento técnico e passou por um órgão, e os órgãos eles têm que ser orientativos. Quando a gente fala em fiscalização, orientação, pressupõe orientar, notificar, punir. Infelizmente, às vezes é o inverso. Mas eu falava com Vossa Excelência que também há um encontro, e talvez o senhor está comandando essa importante, acho que é o senhor, o vereador Moleque, não lembro, o vereador Wagner Petrini, o plano diretor que tem que entrar nessa discussão. O senhor traz aqui a conurbação, que não pode ser para a zona leste da cidade, por conta de todos esses mananciais. Penso que as coisas têm que andar concatenadas, vereador. E aí vem a importância, por exemplo, do planejamento e dos projetos que vão necessariamente, a partir das definições do município, vamos precisar de Brasília. E a gente tem que trazer isso à luz, vereador, em função da importância que hoje tem aquele departamento lá. É isso. Obrigado. Vereador Edson, eu tenho... E, vereador Aldonei, nessas discussões que estão havendo com relação à alteração da legislação, tem que ser dois tratamentos bem distintos. Uma coisa são bacias urbanas. Estou falando de Dalbó, estou falando de Samuara, estou falando da Maestra. Tá? Outra coisa são as bacias em áreas rurais. Tá? O Faxinal tem uma parte também em área urbana ali em Anarrec. Então, são discussões completamente diferentes. Nas bacias urbanas, a discussão é sobre que tipo de atividades serão permitidas. Né? Aqui que se fala, né? Uma pequena mecânica, uma empresinha de tecnologia, tal, coisa assim, né? Claro que tu não vai querer botar ali dentro do serrano uma grande metalúrgica, tá? Ao contrário, pequenas atividades, eu acho que nós temos que rever urgentemente a questão das atividades. Então, nesse aspecto, eu acho que são dois tratamentos completamente diferentes. Me perdoe quem me havia pedido, vereador Cláudio. Muito obrigado pela gentileza. Em relação ao regramento urbano, eu particularmente tenho uma divergência, já conversei com o senhor sobre isso. Eu acredito que a gente tem um regramento excelente e acredito que o regramento rural deve ser alterado no Código de Obras e aberta a possibilidade, junto à Lei de Águas, de consulta prévia. Porque nós temos a Lei de Acesso à Informação, mas não temos especificamente determinação de consulta prévia ao SAMAI para que evite o processo administrativo e, posteriormente, o processo judicial,
porque, como bem trouxe o vereador Santo Fantinel aqui, vai receber uma cartinha com uma multa de 25 mil e com a determinação de demolição. Isso é só o início de um problema, porque eu sei que o agricultor não vai pagar os 25 mil e não vai destruir a casa. E o senhor sabe o que vai acontecer, nós vamos ter um novo gasto público, porque o Ministério Público Estadual vai processar o agricultor, requerendo ampliação da multa e a demolição da casa. Então, bom, que nós possamos criar uma alternativa de consulta. E esse agricultor que já expendeu 200 mil para construir uma casa, eu tenho certeza que ele não verificaria nenhum prejuízo em expender R$200 para fazer uma consulta ao SAMAI acerca da possibilidade de aprovação de planta. Porque, bom, se hoje não existe fiscalização mais efetiva que, por exemplo, do CREA. O CREA é um órgão fiscalizador. Emite RT, notifica o SAMAI, é só a gente criar esse regramento na lei que vai permitir, com certeza, a gente ter uma garantia maior de manutenção do meio ambiente nos nossos mananciais. Obrigado pela gentileza e parabéns pelo tema. Obrigado, vereador Cláudio. E fecho, então, repetindo o tripé, na minha lógica, de alteração da legislação. Pagamento por serviços ambientais, uma política de desapropriação, com pagamento justo das terras e propriedades desapropriadas, e eu ressalto uma terceira. O SAMAI tem que urgentemente recriar o serviço de vigilância do próprio SAMAI. A Guarda Municipal, não tenho nada contra a Guarda Municipal, mas não cumpre esse papel, desconhece, todo dia troca, a pessoa não conhece o agricultor. Não tem essa relação pessoal com o agricultor, com o proprietário da área. Se tu tem o serviço de vigilância próprio do SAMAI, aqueles vigilantes eles vão conhecer as pessoas, vão conhecer os seus problemas, como o pessoal, os técnicos da Secretaria da Agricultura normalmente conhecem as pessoas. Vão lá diretamente na propriedade, falam com o proprietário, conhecem a situação. Então, é a questão do bom senso, né? Do bom senso. Então, concluo, presidente. Muito obrigado, vereador Cláudio, mais uma vez, pela cedência do seu espaço. Obrigado, vereador.